Olá, boa tarde a todos. Estamos gravando, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Eliane Gemac. Eu integro a equipe de servidores lá da Biblioteca Central da Uni e eu estarei hoje mediando essa sala. O nosso evento, para quem já vem acompanhando a gente, sabe que ele faz parte de uma série que vem sendo realizada desde julho. É uma parceria da Biblioteca Central com o Departamento Acadêmico de Filosofia da Uni, e é uma iniciativa de uma acadêmica nossa do curso de Filosofia, a Sara Helena, que vai, inclusive, na próxima sexta, né, durante as minhas férias, estar mediando a sala com vocês. Sara, você está com a gente hoje? Estou aqui, Eliane. Ah, que legal, Sara. Obrigada, viu? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir que os participantes mantivessem os seus áudios desligados, que é para não interferir na palestra, tá? Para a gente não ter interferência no som. As outras informações a gente vai estar vinculando lá no chat, vai estar acompanhando no chat, então qualquer dúvida, vocês podem estar colocando ali que eu vou estar atendendo vocês na medida do possível, tá? O nosso tema de hoje, como está em tela, é indigenismo e negritude no pensamento de Leopoldo Zea. E será apresentado pelo nosso professor Fernando Dani. Sobre o nosso convidado, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor Fernando tem mestrado em educação pela Universidade de Passo Fundo, em Rio Grande do Sul também, e é graduado em filosofia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Ele é professor da Universidade Federal de Rondônia desde 2009, atuando diretamente no Departamento de Filosofia, e ele também compõe o corpo docente do mestrado acadêmico em filosofia e do mestrado profissional interdisciplinar de Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Professor Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? Eu agradeço em nome da Biblioteca Central a sua presença hoje aqui para compartilhar com a gente os seus estudos. Mais uma vez, eu dou boas-vindas a quem está presente com a gente, né? A gente já vai para o nosso quarto evento. E agora, professor, é contigo, por gentileza. Ok, obrigado, Eliane. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer essa excelente iniciativa da Biblioteca Central, da equipe da Biblioteca Central, e também da equipe de alunos do curso de Filosofia, que organiza e põe em prática esse evento. Gostaria de agradecer, assim, especialmente a Sara, que tem feito essa mediação entre o departamento e a biblioteca, e tem nos convidado a participar dessas atividades que eu considero atividades essenciais no processo de formação não só dos alunos, não só da comunidade acadêmica, como também dos próprios professores, dos próprios palestrantes que participam desses eventos. Eu queria agradecer também um aluno meu, Edinaldo, que fez a arte, que fez um videozinho muito legal da nossa palestra de hoje. Tá? Obrigado, Edinaldo. Gostei muito do vídeo que você fez, da arte que você fez. E eu também queria cumprimentar todos vocês que têm participado, em grande maioria, desse evento, dessa cesta filosófica, ou dessas cestas filosóficas, tem prestigiado um pouco as nossas falas, as nossas palestras, que, na grande maioria das vezes, reflete aquilo que nós estamos fazendo enquanto pesquisadores no CERN, na Universidade Federal de Rondônia. Então, eu fico muito feliz dessa participação massiva de todos vocês que estão querendo aprender, mas também que ensinam bastante nas perguntas que fazem, nas dúvidas que têm, nos questionamentos que nos colocam, e nos ajudam a melhorar a nossa pesquisa, a nossa forma de fazer pesquisa no âmbito da universidade. O tema que eu escolhi, eu acredito que não é surpresa para ninguém, é um tema que eu tenho... já falei na outra vez que participei da palestra, tenho tentado estudar um pouco o pensamento filosófico latino-americano
e também, dentro desse contexto, um objetivo muito grande de estudar o pensamento filosófico brasileiro. Hoje, o tema de hoje, a negritude e o indigenismo, faz parte desse projeto que eu venho desenvolvendo em termos de estudo da filosofia latino-americana. Por que o Zea? Poderia ter escolhido inúmeros outros autores da filosofia latino-americana que tratam da questão negra, da questão indígena. Eu escolhi o Zea porque é um autor que tem como característica, tem como objetivo da sua filosofia discutir temas ligados à cultura latino-americana, à sociedade latino-americana, povos indígenas, povos tradicionais, cultura negra, etc. O mestiço, enfim. São questões importantes no cerne da filosofia latino-americana, no cerne do pensamento do Leopoldo Zea, que fazem parte, digamos assim, da nossa realidade sócio-histórico-cultural. O Leopoldo Zea, ele é um filósofo mexicano, ele nasceu na cidade do México, em 30 de junho de 1912, faleceu também na cidade do México, em 4 de junho de 2004. Ele é formado em filosofia, graduado, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Nacional Autônoma do México, e posteriormente ele foi professor dessa universidade, inclusive um professor bastante destacado, onde ele, a atividade filosófica, a atividade profissional dele, era uma investigação sobre a realidade latino-americana, dos povos latino-americanos. A escolha do Zea se deu também desse autor, né, nessa temática, se deu também pelo fato dele defender uma certa unidade cultural latino-americana, e é nesse sentido que ele se configura num dos autores principais do chamado latino-americanismo integral, ou filosofia integral da América Latina. É interessante a filosofia do Zea. O Zea, ele tem uma característica filosófica, ou seja, o sentido do fazer filosófico para o Zea é um questionamento dos povos, dos homens, de diferentes culturas, no caso dele, da cultura latino-americana, no sentido de entender o aspecto social, universal, existencial da formação dos homens nessas sociedades. Então, o sentido da filosofia, o objetivo do fazer filosófico para o Leopoldo Zea é uma busca pela resposta da origem e o destino dos homens no mundo, e no caso nosso, no continente latino-americano. O texto que eu elaborei hoje, ele se baseia num texto que o Leopoldo Zea apresentou em Dakar, no Senegal, na década de 70, e que tinha como objetivo fazer uma comparação entre o movimento da negritude africana com, do outro lado, a questão indigenista dos países da América Latina. Esse evento ele foi proposto, inaugurado, iniciado pelo presidente, um homem chamado Leopoldo Sédar Senghor, que foi um dos expoentes desse movimento da negritude na África. Eu elaborei uns slides para dar uma orientada na nossa discussão, se vocês puderem acompanhar. Nesse texto, o Zea ele inicia dizendo que a negritude e o indigenismo são dois conceitos ideológicos que apresentam uma origem comum tanto aos homens da África negra, ou da Afro-América, de um lado, ou também da América Latina e da Indochina, que é
a situação de dependência desses povos, dessas nações, em relação aos povos, às sociedades europeias. Então, eu queria que ficasse bem claro essa ideia inicial, negritude e indigenismo como dois conceitos ideológicos comuns tanto aos homens negros, aos negros da África e da América, dos latino-americanos e dos povos da Indochina, que é essa situação de dependência que os aproxima. O que está implícito num e noutro conceito, negritude e indigenismo? Nada mais, segundo dizer, do que uma tomada de consciência desses povos, dessa situação de marginalidade e subordinação que foi criada pela Europa e o chamado mundo ocidental durante o processo de expansão que levou, o que teve como resultado, a dominação e a instrumentalização de homens e de culturas do mundo afora. Então, negritude e indigenismo representam uma tomada de consciência relativa a essa situação de marginalidade e subordinação imposta pela Europa, pelo mundo ocidental, que se expandiu e instrumentalizou e dominou e destruiu povos e culturas mundo afora. Nesse sentido, esses dois conceitos, negritude e indigenismo, são conceitos sobre os quais tanto o conquistador como o colonizador justificaram esse seu direito absoluto de domínio em relação a essas nações. Vejam que o Leno já havia falado isso nas suas falas anteriores, nas sextas-feiras que ele apresentou o seu trabalho, que o discurso e a prática colonialista se utilizam de uma suposta superioridade racial ou cultural, justamente por não serem nem negros, nem indígenas, e a partir dessa superioridade racial ou cultural, eles se julgam no direito absoluto, digamos assim, de explorar essas nações. No cerne desse discurso da superioridade racial e cultural está a tese de que tanto negro quanto indígena são expressões daquilo que se pode chamar de sub-humanos. E por serem expressões disso que se pode chamar de sub-humanos, os colonizadores, os conquistadores, julgavam legítimo o seu direito a oprimi-los. Então, essa é a primeira justificativa ao se pensar esses conceitos em termos do colonialismo europeu. Não se pode, o Zé é bem claro nesse aspecto. O homem é o homem concreto, o homem de carne e osso, o homem que participa de uma determinada cultura. Esse é o sentido universal do homem. A cor da pele, para o Zé, é uma característica fundamental do homem, juntamente com sua cultura. Mas isso não significa que um indivíduo que tem uma cor de pele diferente, uma cultura diferente, que esse indivíduo deva ser visto como um indivíduo sub-humano por não se enquadrar naquilo que eu falei na minha primeira palestra na sexta-feira, um modelo de homem europeu, branco, etc. Eu volto a isso mais à frente. O Zé diz que esse discurso da superioridade racial cultural ele é utilizado nesse processo de violência e instrumentalização que o homem negro realiza
em relação ao homem negro, ao indígena, por se considerarem os homens brancos, a máxima expressão dos homens. Vejam aqui que o simples fato de serem brancos faz com que eles se assumam ou se percebam como a máxima expressão dos homens. Vou mostrar para vocês mais à frente que essa ideia do branco como a máxima expressão dos homens nada mais é do que um discurso inverídico, incorreto, que se utiliza não só pelo europeu, pelo colonizador europeu, mas o Zé também vai dizer pelas elites culturais locais para oprimir negros e indígenas. Então, veja só que o homem branco se apresenta nesse processo como a máxima expressão dos homens e, portanto, por ser essa máxima expressão dos homens, acredita ter o direito de oprimir os seus semelhantes. Bom, o Zé vai dizer o seguinte, é sobre essa presunção, em relação a essa presunção que o movimento da negritude e do indigenismo se volta. Ou seja, aqueles indivíduos que levantam a bandeira da negritude e do indigenismo querem mostrar que negros e indígenas são, sim, expressões concretas do homem. E, portanto, para o Zé, negritude e indigenismo se constituem em bandeiras que têm como objetivo essa expressão concreta do homem, tal como aparece no slide que vocês podem ver na tela. Certo? O homem branco, a brancura, nada mais é para o Zé do que uma abstração, ou seja, um conceito criado que permite ao homem branco, ou que dá ao homem branco, essa superioridade em relação ao homem da África e da América. Se o homem europeu, o colonizador, o colonialista, se utiliza dessa brancura para justificar a sua violência, a sua opressão, o homem da América Latina, o indígena e o negro, vai usar sua distinção racial e cultural como ponto de partida de sua semelhança com esse homem europeu, com esse homem branco. Então, vejam que o homem da América Latina, na perspectiva do Zé, o indígena, o negro, o mestiço, eles utilizam essa distinção racial e cultural para demonstrar para o europeu que todos somos iguais. Então, quando o Zé insiste no texto, o Zé insiste na tese de que é preciso que o indígena, o negro e o mestiço sejam assimilados nas culturas locais, nas culturas, no caso nosso, na cultura latino-americana, nos países específicos, México, Peru, etc. Ele não está dizendo que, com isso, esses indivíduos, esses grupos sociais querem negar o valor do homem branco ou as conquistas dos homens brancos. Na verdade, o que se quer é que esses indivíduos também façam parte dessa cultura nacional. Bom, essa é a questão principal para o Zé. Ao afirmar essa distinção racial, essa diversidade racial e cultural, os homens negros, os indígenas e os mestiços desejam ser assimilados e também recriar as suas próprias culturas. Então, não se pode assimilar um indivíduo, seja ele negro, indígena ou mestiço, negando a sua cultura. Ao contrário, a assimilação dessas pessoas no contexto, no nosso contexto, implica também o respeito às culturas específicas de cada um deles. Essa foi uma justificativa
que foi muito utilizada pelos críticos dessa ideia de uma negritude, da negritude, do indigenismo, da mestiçagem dos povos latino-americanos. A assimilação deles implicava que eles esquecessem todo o seu passado histórico-cultural, o que para o Zea é perigoso. Na medida em que você esquece todo o seu passado histórico-cultural, você acaba assumindo uma cultura, um presente, digamos assim, que acaba despolitizando a própria ideia de negritude, de indigenismo ou de mestiçagem. Então, esse é um problema que o Zea levanta nessa perspectiva de uma assimilação sem respeito às características histórico-culturais de povos específicos. Vejam só o que o Zea, uma citação que eu achei bastante interessante do Zea, em que ele diz que o homem branco fez da sua brancura uma abstração do humano, ou seja, ele criou um modelo, uma modalidade de humano que só o branco tinha lugar. Negros, indígenas e mestiços, eles não tinham lugar nessa abstração criada pelo homem branco. Ele diz o seguinte: porque ser homem é possuir pele com uma determinada cor, como ser homem é formar parte de uma determinada situação ou circunstância social e cultural. Então, vejam só, ser homem é possuir uma determinada cor, mas é, ao mesmo tempo, fazer parte, formar parte de uma situação, uma circunstância sociocultural. E é aí que o Zea diz que é justamente nesse sentido que tanto o homem da África como o homem da América farão dessa sua distinção racial e cultural o motor, o ponto de partida para buscar uma certa semelhança com o homem branco. O homem não é uma abstração, nem uma caricatura de um determinado modelo físico ou ideal ou anímico. O homem, ou ser homem, é estar dentro, fazer parte, participar, ser parte integrante de um complexo físico, social e cultural determinado. Então, o fato de nós sermos brancos, ou de nós demonstrarmos uma certa brancura, não é suficiente para nos tornarmos um modelo abstrato de homem, uma forma de homem. Ou seja, para o Zea é preciso fazer parte de um contexto social e cultural e possuir uma determinada cor de pele, uma determinada pele, para que nós possamos nos constituir enquanto homens, enquanto membros, partícipes de uma determinada comunidade. Vejam só, se esse movimento da negritude e do indigenismo representam uma expressão, uma tomada de consciência de indivíduos que defendem um ou outro conceito e que criticam essa dependência absoluta em relação aos países europeus, à cultura europeia, à cultura ocidental, a história, a origem de um movimento e de outro não é a mesma. O Zea vai fazer uma diferenciação sobre a origem de um conceito e de outro conceito. Quanto ao conceito de negritude, ele diz o seguinte, que esse conceito ele tem o seu nascimento no mesmo homem que sofreu a dominação e a discriminação. Ou seja, motivada por uma suposta superioridade do homem, que não é negro, sobre aquele que possui a pele negra, se criou, digamos assim, essa situação de dependência, essa situação de violência
do branco em relação ao negro. Então, a negritude ela tem sua origem nesses processos de dominação e discriminação que o homem branco exerceu sobre o homem negro por não ter a pele dessa cor, ou seja, uma pele negra. Dois representantes fundamentais desse movimento da negritude, Aimé Césaire, um afro-americano, e Leopoldo Sédar Senghor, um africano, foram eles que levantaram, digamos assim, a bandeira da negritude como essa tomada de consciência desse processo de exploração e violência em relação aos negros da África e da América. O que significa esse conceito de negritude cunhado pelo Césaire e pelo Sédar? Eles vão dizer o seguinte: negritude é a expressão da ideologia de homens e povos que na América e na África se negam a sofrer, ou se negam a seguir sofrendo dominação e alienação de seu ser, a partir da suposta inferioridade dos homens que têm uma determinada cor da pele. Página 5 do texto Negritude e Indigenismo do Ser. Então, a negritude é essa expressão de uma ideologia de homens da África e da América que se recusam a sofrer dominação e exploração. Aqui está a passagem que eu acabei de ler. Vejam que é uma expressão ideológica, tá? Uma expressão ideológica de homens e povos que sofrem dominação e opressão. Já o indigenismo, ele já é presente na América Latina, digamos assim, antes mesmo dos processos de libertação nacional, digamos assim, dos estados latino-americanos no século XIX. Mas a diferença da negritude é que esse conceito de indigenismo não tem origem nos homens que são os próprios indígenas. Ou seja, a sua origem não está nos próprios indígenas. Essa é a tese principal, ou a diferença principal entre a negritude africana e americana do movimento indigenista dos povos latino-americanos. Então, da onde vem essa bandeira do indigenismo? Ela vem dos não indígenas ou daqueles que deixaram de ser indígenas, que exigem o reconhecimento da sua humanidade e a sua aceitação na comunidade dos dominadores. Vejam só, a sua aceitação na comunidade dos dominadores como iguais. Ou seja, com os mesmos direitos, com as mesmas oportunidades, fazer parte da mesma cultura, ser reconhecidos enquanto indivíduos de valor. O indigenismo se configura nesse sentido como um movimento que procura incorporar o indígena a uma determinada comunidade essa que foi criada pelo crioulo e pelo mestiço. Esse crioulo, o mestiço, é o que Leopoldo Zea chama de latino-americano, o primeiro que levantou a bandeira do indigenismo com o objetivo de chegar ou alcançar uma afirmação concreta do homem em nossa América. E é o que é interessante na fala na escrita do Leopoldo Zea, que em relação a essa humanidade concreta, o homem concreto da América, é que o índio
o indígena é um modelo dessa humanidade concreta, ou seja, nada mais que uma expressão fundamental do homem latino-americano. Então, vejam aqui a tese de que só é possível alcançarmos a concretude do ser do homem da América Latina quando negros, e principalmente índios e mestiços, fizerem parte da nossa comunidade concreta. Ali a definição do Zé, do indígena, como o homem concreto dessa América. Vejam, o indigenismo como esse movimento que se preocupa em valorizar o índio e sua cultura e assimilá-lo nos nossos modelos de nação, já existia no século XVIII, antes, portanto, final do século XVIII, início do século XIX, antes dos movimentos de emancipação política dos países que formam a América Latina. E uma das preocupações desse movimento é combater essa suposta imaturidade ou decadência da natureza dos homens latino-americanos. Ou seja, não só do homem, mas também da cultura latino-americana. As acusações que se faziam parte desses movimentos naturalistas europeus, e aí nós temos, eu coloco no slide aí dois naturalistas, Jean-Louis Leclerc Buffon e Cornélio de Pau. Eles, em suas falas, em seus escritos, eles demonstram essa ideia de uma imaturidade e decadência da natureza americana, e também afirmam com todas as letras esse grau de inferioridade, de degeneração e bestialidade do índio em nosso continente latino-americano. A preocupação do movimento indigenista é combater essas falsas acusações em relação aos povos indígenas, à cultura latino-americana, porque isso leva não só à negação, como à destruição da possibilidade de uma cultura indígena. Então, o movimento indigenista, a origem desse movimento iluminista, necessita combater essas diferentes acusações de imaturidade, inferioridade, degeneração e até de bestialidade do índio em nossa sociedade. É importante que a gente tenha noção que eu poderia enviar para vocês inúmeros materiais de autores latino-americanos, filósofos latino-americanos, que já, muitos escritos que defenderam a tese que já existia, por exemplo, no âmbito da filosofia, sistemas filosóficos, teorias filosóficas muito bem elaboradas entre os povos indígenas. Quer dizer, filosofias ou sistemas filosóficos na América Latina que não perderiam em nada dos sistemas filosóficos, digamos assim, mais importantes dos filósofos ocidentais, dos filósofos europeus. Então, esse combate a essa decadência e imaturidade da cultura do povo latino-americano também visa mostrar que, sim, na América Latina, nos diferentes países que compõem o continente latino-americano, há sim cultura, há sim filosofia, e, diga-se de passagem, uma filosofia bem elaborada, uma cultura bem elaborada, uma cultura muito rica, somado até a uma flora e uma fauna invejável, digamos assim. Esse problema da inferioridade que eu acabo de retratar não é só um problema que foi... Não é só uma acusação que foi feita por esses naturalistas europeus, mas esse problema da inferioridade também foi posta
foi posto pelos próprios latino-americanos. E o que me parece que estava dentro dessa afirmação de inferioridade dos próprios latino-americanos era um objetivo, era o objetivo de negar a história e a cultura desses povos indígenas que desenvolveram todo um arsenal, uma cultura rica durante séculos. Então, assim, eu coloco ali, vejo assim, os dois conceitos, civilização e barbárie. Esses pensadores latino-americanos que diziam, que defendiam esse problema da inferioridade do homem e da cultura americana, diziam que era preciso abandonar essa cultura, essa história do passado, se nós quiséssemos chegar à civilização, aqui representada sempre, claro, pelos Estados Unidos da América. A barbárie pelo indígena, pelo negro, como falei no início, expressões do subhumano. E o modelo por excelência da nossa emancipação sociocultural, política, econômica, estaria nos Estados Unidos da América. Ou em países como França, Inglaterra, etc. Mas os Estados Unidos sempre aparecem, os Estados Unidos da América sempre aparecem nesse modelo ideal que nós deveríamos imitar se nós quiséssemos ser uma sociedade civilizada, se nós quiséssemos alcançar o progresso da nossa sociedade. Essa expressão civilização ou barbárie é uma expressão que foi utilizada por um argentino, um pensador argentino chamado Domingo Faustino Sarmiento. E com essa expressão civilização ou barbárie, ele quis descrever nitidamente, ou claramente, a condição do homem e da cultura na América Latina. Vejam, eu vou seguir meu roteiro aqui, porque eu achei interessante essa parte, eu até vou meio que ler para vocês terem uma ideia da forma como ele compreendia a situação da América Latina. Na ótica do Sarmiento, na América Latina, se poderia ver uma mescla de espanhóis puros, elementos europeus, uma porção de raça negra, diluído numa enorme massa de indígenas espanhóis, europeus, porção negra, diluída numa massa de indígenas que eram vistos como seres, homens pré-históricos de curta inteligência. Um pensador argentino, portanto, faz essa afirmação indígena, mestiços, negros, como sendo indivíduos que são, principalmente indígenas, né, pré-históricos, de curta inteligência. Seguindo, espanhol, negro e indígena eram uma mescla de homens que, pelo seu modo de ser decadente, bárbaro e imaturo, iriam fazer impossível a existência de instituições que poderiam conduzir o progresso das nações latino-americanas. Ou seja, se as nações latino-americanas, os países latino-americanos, não seriam povos e países desenvolvidos, isso se deve ao fato da existência de espanhóis, negros, indígenas e mestiços, imaturos, sem inteligência, bárbaros, que não permitiriam o desenvolvimento das nossas instituições políticas, sociais, que conduziriam ao progresso. Então, se nós não tínhamos um modelo interno, esse modelo deveria ser buscado fora. E esse modelo estaria
expresso, o modelo estaria expresso nas grandes nações da Europa Ocidental e da América Saxã. Essas, sim, nações que possuem como base, como motor, a consciência da sua liberdade. Ou seja, somente essas nações europeias, os Estados Unidos da América, somente nelas os indivíduos teriam consciência da sua liberdade e, a partir disso, estariam dispostos ao progresso, à civilização. Barbárie, portanto, representada pelo passado indígena e íbero e a mestiçagem de ambos. Então, tudo que é bárbaro, tudo que é incivilizado, exagerando um pouco, tudo aquilo que não presta tem origem no indígena, no ibero-americano e no mestiço. Essa era a posição defendida pelo Domingo Faustino Sarmiento em relação a essa expressão civilização ou barbárie. Eu faço uma citação do Domingo Faustino Sarmiento, ele diz o seguinte: a América do Sul permanecerá para trás e perderá sua missão provincial de sucursal da civilização moderna. Não detenhamos os Estados Unidos em sua marcha. Alcancemos aos Estados Unidos. Sejamos a América como o mar é o oceano. Essa é uma passagem presente em Domingo Faustino Sarmiento. Um outro autor que segue um autor boliviano, essa lógica do Sarmiento, o negro, mestiço, indígena como bárbaro, é o Alcides Arguedas. Ele tem um livro chamado Pueblo Enfermo, em que ele diz que a enfermidade é identificada como sendo o indígena. E ele diz que eu fico falando isso, mas eu fico meio irritado com isso. Ou seja, todos os problemas da nossa cultura, dos nossos povos, a enfermidade dos povos e dos países latino-americanos se deve ao indígena, ao cholo, a esse processo de acholamento que ele fala, e da mestiçagem latino-americana, dos povos latino-americanos, que acabam por rebaixar as instituições políticas, sociais e culturais. Ou seja, essa enfermidade representada pelo indígena, pelo mestiço, pelo cholo, impede que os países latino-americanos alcancem a modernização, a civilização, sejam países de primeiro mundo, países com um alto grau de progresso científico, tecnológico, político, econômico, etc. Então, esse livro é um livro, inclusive, é fácil de baixar na internet, em que o Arguedas defende que, na mesma linha do Faustino, que todos os problemas dos países latino-americanos, das nações latino-americanas, são culpa do indígena, do cholo, do mestiço, que acabam rebaixando as instituições mais importantes. Bom, um contraponto a essa acusação feita pelo Faustino e pelo Arguedas é o José Henrique Rodó, que na obra Ariel propõe uma volta à realidade própria da nossa América. Ou seja, aqui nós começamos a perceber um movimento filosófico-cultural que pretende retomar a realidade própria da América Latina e, a partir dela, construir um ideal de nação, instituições sociais fortes, comprometidas com a liberdade, com o progresso, com o desenvolvimento econômico e social, com a preservação da cultura dos povos tradicionais. Vou mostrar para vocês logo à frente de que um dos problemas desse processo, esse desejo sano que a gente tem de americanizar a América Latina,
acaba levando à destruição das características principais do continente latino-americano, que o Zé diz que vai ser uma característica principal do nosso povo, é que a maioria deles trabalha na terra, ou seja, a briga não é mais entre negros e brancos, indígenas e brancos, mas entre aqueles que trabalham a terra e aqueles que querem explorar a terra e, por consequência, os indivíduos e acabar com a cultura latino-americana. O Rodó cria o conceito de nordomania. O que significa esse conceito de nordomania? Significa, única e exclusivamente, se libertar do nosso desejo nosso desejo insaciável de nos basearmos em outras nações para buscarmos a nossa emancipação. Por que desejo insano? Porque nós não nos damos conta de que, ao assumirmos uma característica não é nossa, europeia, a única coisa que nós estamos fazendo é nos destruindo e destruindo aquilo que resta de genial da cultura dos diferentes povos que compõem a nossa América Latina. O Zé vai dizer que essa expressão indígena como problema é uma expressão que foi criada, que foi inventada por diferentes grupos de poder, cuja função, cujo objetivo seria a justificação da exploração dessas raças, esses territórios, dessas culturas que seriam consideradas inferiores. Então, é um conceito ocidental, ou criado pelos ocidentais, pelos europeus, cujo objetivo se justificava pelo direito de expansão e de conquista em relação a nações inferiores, a raças inferiores, a grupos sociais e culturais inferiores. O José Carlos Mariátegui, o José Carlos Mariátegui demonstrou que o conceito de raças inferiores é um conceito criado pelo Ocidente para justificar o seu direito à exploração e à expansão. O problema para o Mariátegui é que, na América Latina, a questão indígena começa, ou ela tem origem, na própria economia. E ela se apresenta ela tem suas raízes na própria propriedade da terra. E aí o Mariátegui e o Zé vão mostrar que primeiro o colonialismo, depois o liberalismo, ocasionaram uma destruição da economia agrária, que é, digamos assim, que é a característica fundamental do modo de produção da vida e da cultura latino-americana, ou seja, nós temos uma forte economia agrária, só que o colonialismo e o liberalismo acabaram destruindo essa economia agrária, a economia agrária desses povos tradicionais, e transformaram eles em objetos de exploração, tal como haviam feito quando tomaram as suas terras, as suas propriedades. Então, tanto para o Zé quanto para o Mariátegui, o indígena, ao ser transformado em objeto de exploração, acaba
sendo jogado à margem da nação. Por isso que nas obras desses autores aparece a ideia de duas Américas, ou seja, duas Américas Latinas, Latina. A primeira é a América Latina dos exploradores, os europeus, os colonialistas, as grandes corporações que se apropriaram da nossa terra, da terra do nosso povo. E, em segundo lugar, uma segunda América, que é a América dos explorados. O grande desafio dos povos latino-americanos, dos povos latino-americanos, é justamente lutar para uma união das duas Américas, tanto da América, que tanto os colonialistas quanto os liberais acabaram por dividir. E é ali que entra uma das coisas que eu achei importante do texto do Zea, que ele vai dizer que o real problema dos Estados nacionais da América Latina é não mais essa divisão nacional de caráter racial, ou seja, essa luta entre índios e brancos. O real problema dos nossos estados nacionais é justamente essa luta entre exploradores e explorados, os campesinos e as oligarquias. Então, a verdadeira união latino-americana, para o Zea, pressupõe que se ponha um fim nesse processo de exploração da terra por esses indivíduos que não fazem parte dela. Unir as pessoas significa, por fim, essa relação violenta, brutal, entre exploradores, explorados, campesinos e oligarquias. Portanto, para o Zea, as lutas principais no continente latino-americano se dariam em torno, não da divisão racial dos estados, mas sim da luta entre exploradores e explorados. Me permitam uma citação bem breve dessa passagem do texto do Leopoldo Zea. Ele vai dizer o seguinte: o real problema não é mais a divisão nacional com caráter racial, não é a luta entre índios e brancos, senão a luta entre exploradores e explorados, entre campesinos e oligarquias. Em homens que trabalham a terra e homens que se aproveitam do seu trabalho. Não se fala mais em reivindicar ao índio, senão em reivindicar o direito do povo, e fazer partícipe, como participa com seu trabalho, do desenvolvimento, do progresso e da prosperidade da nação. A reivindicação deve ser assim em campo. Vejam que o verdadeiro motor dessa solidariedade e dessa união dos povos latino-americanos se daria no campo. Ou seja, a superação dessa exploração das oligarquias, das grandes corporações em relação aos campesinos, aos povos do campo. Nesse processo, o Zea vê que há uma conotação bastante negativa do indígena, ou uma qualificação negativa do indígena. E essa qualificação negativa determina, em grande parte, uma condição social e não uma qualidade étnica. Como é que se dá essa representação do indígena no âmbito do colonialismo espanhol? O índio, nesse âmbito,
ele aparece como o vencido. O indivíduo que é sujeito à servidão. Sujeito à servidão por um sistema que, historicamente, o considerou um indivíduo rústico e menor de idade. Então, no âmbito dos colonialistas espanhóis, ou na ótica dos colonialistas espanhóis, e essa é a crítica do Zea, o indígena representa uma condição social e não uma qualidade ética, uma condição social do indivíduo vencido, sujeito à servidão, rústico, portanto, do indivíduo menor de idade. Então, essa é a visão fundamental que se tem do indígena. Acho que vocês percebem que a conotação que se dá ao termo, ao conceito indígena, é sempre negativa. Alguém que é rústico, alguém que é incapaz de pensar, alguém que não tem modos, alguém que dificilmente chegaria a um modelo de indivíduo, como é um indivíduo branco, etc. Então, todas as justificativas dadas pelo colonialismo para oprimir esses indivíduos está assentado nessa ideia. Bom, negritude e indigenismo têm uma preocupação comum, ou seja, a mestiçagem cultural que tem uma situação concreta envolvida, que é a dependência do homem, dos países, dos povos latino-americanos em relação às culturas europeias. Vejam só o que está no âmbito do movimento indigenista latino-americano. Em primeiro lugar, a assimilação de um grupo social marginalizado, os indígenas, às tarefas que são próprias, que são comuns a todos os povos, a todos os indivíduos, a todos os homens que fazem parte das nações latino-americanas, sejam eles indígenas, brancos ou mestiços. A negritude, pelo contrário, é um conceito que tem sua origem no próprio homem de raça negra, ou seja, essa sua carne, a sua cor da pele, que serve de modelo à ideia de negritude. Por que a negritude tem essa origem no homem da cor da pele? Ou seja, porque o movimento da negritude se inspira no homem da cor da pele. Porque, segundo Zea, foi a própria cor da pele que serviu de pretexto para para o dominador justificar seu domínio e sua exploração em relação a esses homens. O Zea diz o seguinte: o homem negro, ao afirmar sua negritude, afirma sua humanidade, seu ser homem, sem mais, a partir da cor de pele, da mesma forma que o homem branco afirma a suposta superioridade da sua humanidade a partir de sua cor. Então, o movimento da negritude é um movimento que busca a afirmação da humanidade do homem negro, das características fundamentais do homem negro. Tendo em vista que, historicamente, a cor da pele foi esse pretexto utilizado pelos colonizadores para fazerem as mais diversas formas de violência e de exploração em relação a esses povos. Bom, o indigenismo, por sua vez, como um movimento característico do continente latino-americano, tem a preocupação, ou se justifica pela necessidade de realizar com maior plenitude a mestiçagem racial e cultural dos povos da nossa América. Então, vejam que agora o indigenismo, ele, como um movimento específico da sociedade latino-americana, quer realizar essa mestiçagem racial e cultural próprio
dos nossos povos. Ou seja, nós não podemos falar em povos da América Latina sem antes reconhecermos o caráter racial, o mestiço que habita em nossas terras. Historicamente, nós negamos a esses indivíduos, a esses grupos, o fazer parte da nossa nação. O movimento do indigenismo pretende afirmar mestiçagem e racismo e raça como elementos característicos da nossa emancipação enquanto povo, enquanto nação latino-americana. Eu vou encerrando a minha apresentação, mas gostaria de fazer uma referência a um texto de um pensador chamado José Vasconcelos. Ele tem um livro chamado A Raça Cósmica. E nesse livro, o José Vasconcelos defende a tese de que é essa mescla que deveria ser potencializada diante dessas culturas de dominação. O que seria essa mescla? Nada mais, nada menos do que a mestiçagem que caracteriza os povos da nossa América. E ele diz o seguinte: o latino-americano afirmará a mestiçagem de sua cultura da mesma forma como o homem negro afirma a cultura da negritude. O negro, ao afirmar a negritude, afirmará num mesmo movimento o seu direito de fazer suas as expressões da cultura dos outros, concretamente da cultura do homem negro, ou seja, o negro exige também fazer parte, fazer sua a cultura do homem branco, mas, ao mesmo tempo, o homem negro poderia recriar a cultura do homem branco por meio de sua bagagem histórico-cultural. Então, essa assimilação do negro, do indígena, à sociedade não é uma assimilação pura e simplesmente, mas é uma possibilidade também de assimilar cultura e, ao mesmo tempo, de recriar a cultura dessas diferentes nações. E é aqui, justamente, que se apresenta essa maior convergência do movimento da negritude com o movimento da mestiçagem latino-americana. Eu peço licença para ler mais uma citação frente a essa discussão, essa comparação entre negritude e indigenismo, ou mestiçagem, que é a seguinte: o negro não quer deixar de ser negro para ser branco. Tampouco o latino-americano deixar de ser mestiço para ser europeu ou anglo-saxão. Da cultura europeia e ocidental, assim como toda expressão cultural, sem que por isso deixe de ser homem concreto, negro ou latino-americano. Ou seja, essa exigência de participar de uma determinada cultura, pelo negro, pelo indígena, pelo mestiço, não significa que esses querem ser iguais ou querem assumir uma característica que não é sua. Não, o fazer parte de uma cultura, assimilar uma cultura, requer que se preserve as características fundamentais, iniciais, do indivíduo negro, do indivíduo indígena, do indivíduo mestiço. Ou seja, não se quer ser assimilado e se apagar toda essa bagagem cultural desses indivíduos. O que se quer é fazer parte, ou seja, recriar, assimilar e recriar culturas. Bom, para concluir, aí eu queria ouvir vocês também um pouquinho. Quanto a essa origem da ideia de negritude, eu acho que esse é o ponto central da nossa discussão aqui. O Aimé Césaire afirmou que a criação desse conceito obedeceu a uma necessidade fundamental, qual seja, o negro na França
passava por um processo de assimilação dissimulada ao suposto universalismo da cultura francesa. E essa assimilação dissimulada acabava por anular, negar, excluir todas as suas características fundamentais. Em outras palavras, o negro na França passava por um processo de despolitização absoluta. Na América Latina, os indivíduos, os povos que habitam essa América, se deram conta dessa despolitização quando nós começamos a vivenciar esse processo que o José Henrique Rodó chamou de nordomania, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, assim, até meio que então de ironia, esse desejo quase maníaco de sermos, ou de nos assemelharmos aos americanos. Por isso, e eu vou concluindo por aqui, que o objetivo de fazer uma filosofia na América Latina, ou de estudar a filosofia na América Latina, é pôr em evidência as características da nossa realidade social, cultural, política, econômica, e não sempre buscarmos de fora da Europa uma solução mágica para resolvermos a nossa condição de continente, de sociedade, de nações de terceiro mundo. O motor para o Zea, para o Mariátegui, para o Rodó, enfim, aqueles autores que eu falei hoje, estaria em tomar a própria realidade dos povos da cultura latino-americana como um motor de transformação e de emancipação dos povos da América Latina. Porque, para esses autores, isso não significa que a América Latina deveria negar a cultura, a riqueza da cultura ocidental. Ao contrário, mas a América Latina também deveria fazer parte dessa cultura. Ou seja, a América Latina, ao mesmo tempo que aprende com a cultura desses países, também tem muito a ensinar sobre a cultura das nações e dos povos que compõem o nosso continente. Negritude e indigenismo, portanto, apresentam como preocupação comum a mestiçagem cultural a partir de uma situação concreta que sustenta uma e outra, ou seja, nossa situação de dependência. O desafio que se coloca, portanto, no âmbito desses movimentos é que, negritude e indigenismo, é que possamos fazer parte de diferentes culturas sem, por isso, ou sem com isso, perdermos as características fundamentais que nos são próprias, ou seja, a cultura que nos é tão cara na América Latina. Faço umas sugestões de algumas bibliografias que poderiam ser consultadas para desenvolver um pouco mais essa discussão, e estou à disposição de vocês para questionamentos ou discussões. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela sua apresentação. Agora é o momento da fala dos participantes. Quem tiver interesse em fazer alguma consideração, em fazer alguma pergunta, por gentileza, pode abrir o microfone e interagir com o professor Fernando, por favor. Você está conseguindo acompanhar o chat, professor? Agora sim. Agora sim. Tem uma fala da Cristina, né? Ela se manifesta aí, cita um autor. E a Roberta está perguntando se os slides serão disponibilizados. Essa sessão está sendo gravada, Roberta, e assim que a gente tiver a assinatura do palestrante,
ela ficará disponível no YouTube da Biblioteca Central. Sem problemas, eu posso socializar, eu acho que vocês devem ter o e-mail de todos, eu posso socializar com vocês, e aí vocês enviamos junto com os certificados. Pode ser, professor? Beleza, pode ser. Deixa eu ver se para cima tem alguma pergunta. Pergunta diretamente não, tem algumas considerações. Mas dê uma olhada, por favor. Se vocês não quiserem abrir a câmera, não quiserem falar, vocês podem escrever no chat. Se tiver alguma dúvida, né, professor? Sim, sim. Oi, José Hilde. Oi, José. Boa noite, professor. Na verdade, até que eu queria falar alguma coisa, mas minha pressão está muito baixa, eu não vou poder falar muito, não. Só parabenizar o professor pela palestra, tá? Obrigado. Melhoras. Obrigado. Eu concordo com a Cristina Belli. Eu me preocupo muito quando eu percebo nos textos do Leopoldo Zea que ele demonstra uma preocupação muito grande em relação a esse nosso desejo de assimilarmos uma cultura europeia ocidental que não necessariamente reflete a realidade e os costumes dos povos da América Latina. Essa é uma parte do argumento do Leopoldo Zea, mas o Leopoldo Zea também combate uma certa elite cultural presente nas próprias nações latino-americanas que tem como objetivo a negação da cultura de povos tradicionais. Então, o Zea define bem claramente isso. Não se pode apenas combater esse caráter, por exemplo, conceito lá criado pelo Rodori, nordomania. Mas também é preciso prestar atenção que internamente, aos próprios estados latino-americanos, nações latino-americanas, existe uma elite cultural que acaba negando e violando a humanidade e a cultura de povos específicos. Para o Zea, por exemplo, nada justificaria que comunidades indígenas tradicionais tivessem suas terras violadas, tendo em vista a exploração de minério, de diamantes, enfim, o que seria objetivo das elites, tanto internacionais como das organizações internacionais, quanto das elites nacionais. Então, nada justifica a violação da cultura. Ao contrário, se preserva a cultura das pessoas, se preserva a humanidade das pessoas, se preserva a terra, porque é delas que se produz tudo que nós temos e conhecemos em nossas nações. Então, esse é uma coisa interessante no Zé. É preciso voltar aos povos tradicionais, às pessoas que trabalham o campo, aqueles que são explorados não só na terra, mas no seu trabalho também, aqueles que, na grande maioria das vezes, não possuem o mínimo para sua própria sobrevivência. Alguém mais? Boa noite, professor. Aqui é o Hudson, do segundo período. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Ela mais é relacionada ao nosso dia a dia, no caso, no nosso contexto atual, né? Tipo, a gente vê que hoje nós temos um ataque, assim, em frente, que às vezes a gente chega até a pensar que seja uma coisa proposital. Tipo, hoje a gente tem o negacionismo, que hoje geralmente as pessoas falam que não há esses ataques aos povos indígenas, aos negros, mas só que acompanhando as mídias nos últimos dias, a gente pode ver que parece que está ao nosso lado cada vez mais, né? Ainda mais nas últimas semanas, né? Que nós tivemos aquele caso de George Floyd, tivemos o caso daquela mulher, acho que, não me engano, foi no Rio de Janeiro também. Eu queria saber se por parte das ciências sociais tem um enfrentamento, um ataque. Hoje, na atualidade, nós temos autores que eles fazem um enfrentamento, um ataque a essa questão, por causa que nós sabemos, isso
há muito tempo já, Darcy Ribeiro escrevia isso, ainda mais sobre a América Latina, sobre essa questão do ataque, não do ataque, né, mas tipo de uma pregação de uma inferioridade do nosso povo e dos povos de origem africanas. A gente vê que parece que nós ficamos naquele campo, né? Escreve-se, e se escreveu-se muito, e hoje, do mesmo jeito, hoje nada muda. Assim, então, o enfrentamento, haveria um caminho, ou só seria mesmo uma revolta social, no caso, para essas mudanças? Hudson, eu me parece assim, vamos ficar no campo das ciências humanas e sociais. O que os autores desses campos do conhecimento diriam em relação a esse problema do enfrentamento? Nós temos uma visão de sociedade de mundo que é uma visão distorcida, ou seja, tudo que nós consideramos que é legal, que é bom, que é desenvolvido, os conceitos de civilização, progresso, etc., é europeu. É algo que está fora, que está longe de nós, e nós temos esse desejo insano de imitar essas nações, esses povos, numa ideia equivocada de que, imitando eles, nós poderíamos nos transformarmos, nos emanciparmos. O enfrentamento que você fala, no âmbito dessas ciências, se dá justamente no campo da realidade da cultura e dos povos latino-americanos. Ou seja, demonstrando essas diferentes manifestações dos nossos povos, dos nossos indivíduos, que nós vamos criar uma consciência, e eu digo uma consciência nossa mesmo, dessa distorção que nós temos em sociedade. Eu citei várias passagens para vocês, outros palestrantes já fizeram, dessa compreensão que o europeu tem do povo latino-americano. Parece que aqui é a casa da mãe Joana, eles podem explorar a nossa riqueza, eles podem negar a nossa cultura, eles podem violar nossos direitos, e inclusive eles podem não nos matar sem se preocupar com aquilo que é construído aqui. Eu tenho como um objetivo com esse projeto que eu desenvolvo em termos de filosofia latino-americana, demonstrar esses diferentes autores que discutiram a realidade da sociedade latino-americana, dos povos latino-americanos, e nessas discussões mostraram efetivamente quais são os elementos fundamentais que nos caracterizam como sociedade. Não tenha dúvida que nós temos um projeto de sociedade equivocado. Nós temos não sei se poderia dizer assim no geral, mas a maioria das nossas nações latino-americanas, os povos latino-americanos, não tem um projeto próprio de sociedade que gostaria de desenvolver. São cópias de outras sociedades. E é isso que nos faz ser dominados por essas sociedades tecnologicamente mais desenvolvidas, economicamente mais desenvolvidas. É justamente isso que eu procuro demonstrar nessas falas, pegando a realidade, tomando como ponto de partida a realidade da sociedade latino-americana, as características que fazem parte dessas sociedades, que nós vamos começar a afirmar a nossa identidade de latino-americanos. É por isso que eu poderia dizer para você e para os colegas que estão acompanhando, de que a filosofia latino-americana se traduz numa busca incessante pela afirmação da identidade dos povos e da cultura da América Latina. Esse é o objetivo central, digamos assim, Hudson, muito boa a tua pergunta, de afirmação da filosofia, das ciências sociais, em relação à realidade latino-americana. Há um campo de estudo muito grande dentro dos estudos culturais, da sociologia, da antropologia, da filosofia em relação a essas temáticas.
Boa noite. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Até o momento, eu tinha aprendido que o indigenismo era um movimento intelectual, né, caracterizado pela defesa, pela valorização das populações indígenas. E aí, na sua apresentação, apareceu uma perspectiva bem diferente. Eu queria que você falasse um pouco mais, por favor, sobre isso, relacionando com essa ideia que, tanto nos estudos de literaturas indígenas, na antropologia, até na história indígena, né, a gente vem trabalhando, né, nesse tipo de ideia que eu estava falando aqui. Daí, eu fiquei curiosa, porque é muito diferente, né? Sim, perfeito. Veja, a parte inicial da sua fala não há problema. O Leopoldo Zea, ele define o movimento indigenista como esse movimento que tem como uma missão uma valorização da cultura indígena. Isso assim, digamos assim, pacífico, é isso. No entanto, ele acrescenta que na América Latina, a partir da década de 70, 80, se começa a ver, se percebe uma direção nova do movimento, qual seja, não mais uma luta entre indígenas e brancos, enfim, essas figuras, mas uma luta entre aqueles que são explorados e aqueles que exploram. Ou seja, negros, indígenas, mestiços são iguais, no sentido de que o objetivo da luta deles é, por fim, a situação de exploração e de violência a que eles são submetidos historicamente. Então, eu concordo contigo a primeira parte, o Leopoldo Zea também defende essa ideia de que o indigenismo é um movimento que valoriza a cultura indígena, as diferentes manifestações culturais dos povos indígenas, os diferentes povos indígenas que compõem o nosso continente, mas ele acrescenta a ideia de que há essa característica importante nesses movimentos, que é por fim, a questão da exploração que esses povos, que essas diferentes tradições indígenas, culturais, passam na América Latina. Professor, nós temos uma pergunta da professora Graciele Marques. Boa noite, professora. Que bom ter a senhora aqui com a gente. Ela faz uma pontuação. Está dando interferência? Deu um pouquinho. Vou tentar ler do chat, direto do chat, então. Peguei o celular para ler. Tem 3 perguntas, na realidade. Ela começa falando assim: a mestiçagem também foi usada como política de apagamento dos modos de existência dos povos indígenas e negros por meio do branqueamento. E aí ela segue com a pergunta: a assimilação e a recriação não foi uma tentativa hegemônica de diluir as culturas indígenas ou negras? Professora Graciele, obrigado pela pergunta. Sim, esse é o perigo. O Leopoldo Zea reconhece que esse processo de assimilação do indígena, a cultura, digamos assim, branca, ocasionou e pode ocasionar novas formas de dominação. O Leopoldo Zea concorda com isso. No entanto, o Leopoldo Zea cita o movimento indigenista criado no México, que é composto praticamente em seu todo por antropólogos que defendem que essa assimilação do indígena deve ser feita com muita reserva, no sentido de que essa assimilação não significa negação do passado e da cultura desses povos. Como é que seria essa assimilação? Eles deveriam aprender a cultura da nação mexicana, peruana, etc.,
mas isso não deveria resultar na sua anulação e na anulação do seu passado. Ele assimila essa cultura para tornar-se um mexicano, um peruano, mas, ao mesmo tempo, ao assumir essa cultura, ele reafirma as suas características mais fundamentais. Então, o Zé tem essa preocupação retratada pela professora Graciela, de que essa assimilação pode resultar em formas novas de dominação, ou que quando o indígena sai da sua tribo, do seu habitat natural, e vai para a cidade para buscar cultura, para se formar na universidade, etc., há o perigo de que ele não retorne mais à aldeia, certo? Então, assim, essa preocupação perpassa o texto do Leopoldo Zea, não só esse que eu apresentei, como outros textos dele. O movimento indigenista mexicano é um exemplo que o Zea dá na década de 70, o movimento indigenista de 70, que o Zea dá para justificar essa importância da assimilação do indígena na nação mexicana. É um movimento, como eu falei, que é perpassado por antropólogos, na grande maioria, e esses indivíduos, eles defendiam esses antropólogos defendiam que os indígenas passassem por uma formação universitária ampla, não no sentido que eles deveriam superar os aspectos fundamentais da sua cultura, das suas tradições. Não, essa formação universitária, esse caráter universitário da formação, seria para que eles aprendessem os valores próprios da sociedade da nação mexicana, ou, se vocês quiserem, peruana, ou em outras sociedades latino-americanas. Mas, sim, eu concordo com a professora, e o Zea fala isso nos textos, de que há essa preocupação de que uma assimilação pura e simplesmente poderiam conduzir a formas graves novas de dominação. Preciso, portanto, que se tenha uma vigilância forte em relação também às elites culturais nacionais. Tem uma pergunta aqui. Ela continua perguntando, professor. Tem uma outra pergunta da professora Graciele. Deixa eu baixar aqui. Que ela pergunta se o conceito de xixi do Aymara, de mestiçagem, como contradição, suposição e nunca síntese, não seria mais interessante. É bom tu leres para tu entender. Eu não estou vendo a mensagem aqui, peraí. Está no mesmo texto dela, só que é uma segunda pergunta. Achei. Bem, veja, eu particularmente não conheço esse conceito xixi do Aymara, tá, de mestiçagem, mas como eu estava tentando explicar, o Zea diz que a assimilação defendida pelo movimento indigenista em nenhum momento poderia ser tomada como a assimilação pura e simples. Ou seja, não é inserir o indígena na sociedade que ele teria ali uma modificação. O Zea enfatiza a tese de que essa assimilação traz consigo o respeito às características histórico-culturais originais das diferentes manifestações indígenas, mas, ao mesmo tempo, a aquisição de novos valores que poderiam contribuir na recriação da cultura por parte do indígena. O Zea, de novo, o Zea se preocupa com essa assimilação pura e simples, mas eles se manifestam no sentido de garantir esses aspectos culturais tradicionais
que determinam o que esse indígena é, a sua cultura, a sua língua, etc. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu também acho que não é pelo menos o texto do Zé não demonstra isso, ou seja, essa assimilação se feita respeitando essas características iniciais das diferentes manifestações e tribos indígenas, não levariam a formas novas de dominação. Mas isso é preciso combater também. Para que isso não aconteça, é preciso combater também as elites culturais internas a essas nações, que dificilmente, para ele, aceitariam uma inserção pura e simples do indígena na sociedade. Certo. Nós temos agora uma pergunta do Cícero Batista. Ele pergunta como o senhor contextualiza, na atualidade, sobre o tema discutido hoje à noite, segundo a visão do Leopoldo. Como eu contextualizo, na atualidade, a visão do Leopoldo? Isso. Bom, nós poderíamos, a partir do Leopoldo Zé, propor, o Zé tem uma parte do texto dele que ele propõe políticas indígenas destinadas à inserção do indígena na sociedade, a valorização da sua cultura, a valorização do seu modo de produção, do seu modo de vida e, fundamentalmente, a garantia da sua terra. Ou seja, nós não teríamos justificativa nenhuma para criarmos políticas públicas destinadas à exploração de terras indígenas, sob o argumento, por exemplo, de que os indivíduos vivem em situação, que os indígenas vivem em situação de miséria, de pobreza absoluta. Isso para o Zé não tem sentido. O objetivo principal, por exemplo, do Zé, ao pensar uma filosofia indígena, é justamente criar possibilidades de garantir que essas culturas tradicionais permaneçam vivas e não sejam destruídas pela ganância, pelo poder do imperialismo próprio dos países europeus, ou também por uma elite como a nossa, gananciosa, que tem interesse nos recursos naturais que são próprios das terras indígenas. Nós sabemos que há uma riqueza de recursos muito grande que está causando, que leva à ganância de muitas corporações, de muitas elites, etc. Então, assim, o movimento, a filosofia indígena do Leopoldo Zé pretende criar as condições da afirmação da cultura indígena, certo? E, ao mesmo tempo, garantir que essa cultura indígena não seja violada pelos interesses de elites econômicas, de grandes conglomerados, etc. Seria uma possibilidade de nós pensarmos a preservação, uma possibilidade de pensar, de fazermos uma ponte com a questão indígena atual. Nós temos uma próxima pergunta, professor, que é do professor Valdir Aparecido. Sim, eu estava vendo aqui. Você está acessando? Sim, consegui acessar aqui. Pronto. Professor Valdir, boa noite. Obrigado pela pergunta. Então, veja, o professor Valdir Virgínio me fez uma pergunta porque o pensador Leopoldo Zé não chegou à nossa educação básica. Eu diria para você, professor, que os filósofos latino-americanos, eles não são estudados, nem muito estudados dentro da própria filosofia universitária. Pelo menos na sociedade brasileira, na estrutura acadêmica brasileira, são poucos cursos que têm a disciplina de filosofia latino-americana. Entre a própria formação que nós, filósofos, recebemos, professores de filosofia recebemos, é uma formação de cunho europeu. Se nós estudamos pensadores e temas europeus ou norte-americanos, e na grande maioria das vezes temas ligados à nossa situação histórico, social, cultural,
política latino-americana passam ao largo da nossa formação. Então, eu acho que uma das possíveis respostas a esse não estudo do pensador latino-americano na educação básica seria essa. Nós também não somos formados para trabalhar esses autores de maneira mais profunda, etc. Nós, nesse sentido, temos uma característica bastante colonialista, europeia, em termos de formação intelectual. A segunda parte da pergunta do professor Valdir é a relação entre o pensamento colonialista, que se volta para a Europa, e a criação do Estado Nacional, no qual não entram povos nativos e afro-latinos. É uma pergunta bastante difícil e bastante interessante. Ou seja, o Leopoldo Zea parece indicar que essa dificuldade de inserção do indígena, dos afro-latinos aos estados nacionais se deve ao fato de que eles são fundamentais no processo de ampliação do poderio econômico das elites e dos grandes impérios comerciais. Ou seja, esse combate sempre novo, a questão dessa dificuldade de inserção do negro, dos indígenas, do mestiço nas sociedades, é uma justificativa pensada, trabalhada, discutida, de ampliação da dominação e da apropriação dos recursos do trabalho desses povos. Essa é uma dificuldade crescente em relação à inserção desses indivíduos no cerne dos nossos estados nacionais. O Leopoldo Zea também, na leitura que ele faz do colonialismo europeu, ele demonstra que, num primeiro momento, ele se desenvolveu como uma exploração pura e simples das riquezas e da força de trabalho desses povos colonizados. Progressivamente, ele também começou a colonizar não só o território, a força de trabalho, o corpo das pessoas, mas também a consciência, assim, a questão da cultura mesmo. Então, um dos problemas fundamentais para o Leopoldo Zea, em relação ao colonialismo, é a questão mental, ou seja, essa incapacidade que dita pelo colonialista europeu, norte-americano, dos povos da América Latina, mas, ao mesmo tempo, uma crítica do Zea é que há aparentemente a tese de que os indivíduos na América Latina, os povos latino-americanos, eles não conseguem se voltar para a sua própria realidade e pensar a realidade a partir das suas condições concretas, a partir do homem concreto da América Latina. Então, quando ele fala que o homem concreto é o indígena, é o mestiço, ele provoca no sentido de afirmar que a inserção, a assimilação, o reconhecimento da dignidade, do valor desses povos, desses homens, dessa cultura, é fundamental para a superação de todas as formas de colonialismo que habitam as nações, os seres humanos que vivem em nosso continente. Se não me engano, o Edgardo Lander é um desses autores que defende também esse aspecto do colonialismo mental. É preciso superar esse colonialismo mental se nós quisermos pensar uma sociedade emancipada, uma sociedade que valoriza
a sua cultura, seu povo, e que juntos, em solidariedade, progridem. Tem uma pergunta do Henrique Galvão. O senhor consegue acessar? Consigo, achei aqui. Henrique, boa noite, obrigado pela pergunta. Sim, a educação é eurocêntrica, sem dúvida. A filosofia é eurocêntrica. Para nós começarmos a pontuar um pouco o que se passa no âmbito da nossa educação. Eu concordo contigo que o capitalismo, o mercado, o dinheiro, ele articula as relações, ele desenvolve, ele modifica a realidade, ele desenvolve desenvolve e modifica até a nossa forma de pensar. Mas, numa passagem da minha apresentação, eu falei que a superação desse caráter eurocêntrico, desse colonialismo em todas as suas versões, se dá pela afirmação daquilo que nos constitui enquanto nação. Essa é a perspectiva do Leopoldo Zea, do José Vasconcelos e outros filósofos latino-americanos. São essas nossas diferentes manifestações que vão ser o contraponto absoluto em relação a esse colonialismo, a esse eurocentrismo que caracteriza a relação humana nos diferentes âmbitos da nossa sociedade. A filosofia, por isso, nesse sentido, eu repito a afirmação que eu fiz lá no final da minha palestra, a filosofia latino-americana é essa busca incessante de afirmação da identidade, do ser e da realidade dos povos e das nações latino-americanas. O Hudson quer fazer uma pergunta, professor. Hudson, você pode ligar o seu microfone. Boa noite novamente, professor. Mais uma pergunta. Professor, a sua palestra é muito interessante, né? Até fez me lembrar muito de um livro, acho que o senhor deve conhecer, que é As Veias Abertas da América Latina, o nome do livro. Inclusive, né, ele frisaram bastante essa questão do colonialismo, todo em nome do progresso e tal. Só que, até no início, o autor coloca que bom seria se aquilo dali fosse uma coisa que tivesse ficado no passado, né? Ele coloca como uma coisa que estava no presente e na época que ele escreveu, ainda apostou para o futuro. E a gente vê que ele não errou. A influência hoje que a gente tem, e principalmente pelo modo de vida, o jeito de viver, queria saber, assim, se já é uma coisa tão cultural, uma coisa tão estrutural, que parece que nós já nascemos moldados e fabricados de um jeito de seguir aquele modelo de vida, né? Nos parâmetros de consumo, que é dentro do capitalismo. Então, essa influência que nós temos da Europa sobre nós e sobre todo esse conceito que é consciente também na memória de muitos, de dominação, que nem que seja de uma forma inconsciente, mas essa dominação. Eu queria saber se nesse ponto nós podemos dizer que é uma coisa praticamente possível de se reverter, a gente seguir aquele modelo ocidental, ou se a gente tem algum modelo para seguir ou não. Veja, eu acho que os autores latino-americanos estão propondo esse modelo de superação do colonialismo. E eles propõem justamente quando eles afirmam a necessidade de valorizarmos ou partirmos na nossa reflexão dos problemas que nos são próprios. Isso significa o quê? Significa que, a partir dos nossos problemas, nós podemos buscar soluções, respostas em culturas, em formas europeias de tratar problemas semelhantes. O que não pode acontecer é nós assumirmos como legítimo respostas que não necessariamente combatem os problemas fundamentais que nós temos. Ou seja,
o fato de valorizarmos a cultura latino-americana, os povos latino-americanos, as diferentes manifestações culturais desses povos, implica que nós não excluamos aquilo que foi conquistado enquanto tradição europeia ocidental. Agora, essas conquistas, elas só nos são úteis quando elas nos ajudam a aperfeiçoar as nossas características. De novo, o problema inicial é partirmos da nossa realidade. Seria mais ou menos concordar com uma afirmação específica. Nós não conseguimos superar a nossa condição de terceiro mundo porque ainda não fomos capazes de colocar o problema fundamental que nos afeta, que é o problema da nossa dependência em relação aos países europeus. Então, colocando a nossa realidade como ponto de partida, nós podemos evoluir. Professor, a participante Cristina Belli, ela tem uma pergunta. Okay, Cristina, você pode direcionar o professor, por favor? Cristina, você está nos escutando? Estão me ouvindo? Sim, Cristina, por favor, fique à vontade. Boa noite, professor, boa noite a todos. Professor, eu estudei no curso que eu fiz de especialização em direitos humanos e fiquei encantada com o filósofo e teólogo argentino-mexicano, o Henrique Dussel. Ele fala muito essa questão da América Latina, dos povos da América Latina, e principalmente a figura do outro, da relação de alteridade presente em tantos aspectos do mundo da vida, que está cada vez mais no centro da reflexão de outra corrente de pensamento, daquela que se reclama dos propósitos libertários do iluminismo, ao mesmo tempo que critica o otimismo fácil do universalismo racionalista abstrato. E é nesse campo que Dussel fala, diz e desenvolve a sua teoria, a sua tese, né, do encobrimento do outro. Ele procura justamente desvendar exatamente o nascimento desse mito sacrificial irracional que é inseparável da constituição da própria modernidade e que sempre fez dos latinos-americanos vítimas da modernização capitalista. O senhor pensa, como Dussel, que nós podemos mudar essa situação valorizando a nossa cultura latina, valorizando o nosso índio, valorizando o nosso negro, o nosso branco, enfim, o nosso latino, né, a nossa riqueza que nós temos. Sim, Cristina, obrigado, é muito boa colocação. Veja, o Dussel denuncia essa ideia de que a modernidade europeia se fez em cima da negação do apagamento do outro, de culturas outras, na África, na América Latina, etc. Sim, eu concordo. A afirmação, eu continuo, na minha leitura da filosofia latino-americana, eu continuo convicto de que o problema fundamental que perpassa essas diferentes filosofias, diferentes autores, é a questão da afirmação da nossa identidade cultural. Esse é o problema de fundo. Agora, eu poderia citar para vocês um outro autor latino-americano, um outro professor latino-americano, chamado Raúl Forné Betancourt, que ele defende uma questão, ele defende uma teoria filosófica chamada interculturalidade. Ou seja, ele é professor na Alemanha, de filosofia latino-americana, pensamento latino-americano. Ou seja, quando você exige, ou se você coloca como um desejo, a afirmação da identidade de um determinado grupo, de um determinado povo, isso não significa necessariamente
que você, ao fazer isso, você tenta negar a identidade de outro grupo social ou de outra nação. Se tem muito acusado os filósofos latino-americanos de que, ao proporem uma ideia de uma defesa da identidade cultural, o que se tem presente é negar tudo que foi conquistado pela tradição europeia, pela modernidade. E isso não é verdade. O que os autores latino-americanos estão tentando demonstrar é de que, na América Latina, existe uma diversidade cultural, uma diversidade filosófica, uma natureza, uma fauna, uma flora estratosférica, uma cultura muito rica, que poderia também auxiliar outros indivíduos no conhecimento da natureza do homem concreto da América Latina. Então, assim, nós temos inúmeros autores que vão defender a ideia de que a modernidade não é um modelo para todas as pessoas, ou pelo menos não é um único modelo válido. Existem outras nações, outros continentes, outros indivíduos, outros grupos, outras culturas que também poderiam fazer parte desse processo de emancipação social, cultural, política. Então, por isso, o respeito à cultura, essa ideia de interculturalidade, ou seja, o respeito às diferentes manifestações culturais, sem apagar, sem violar, sem jogar à margem nenhuma cultura, nenhum povo, nenhuma manifestação. Obrigada, professor. Obrigado Muito a você. obrigada. Muito obrigado pela pergunta. E aí, professor, tem uma última pergunta aqui do Vinícius Tavares, que depois do Vinícius a gente pode fechar, né? Está chegando as nossas 2 horas de evento. Você prefere ler ou você quer que eu leia? É uma pergunta bem... Eu posso ver aqui. Bem comprida. Sim. O Vinícius, obrigado pela pergunta. Olha, existem diferentes autores indígenas, principalmente da literatura indígena, que começam a questionar a própria ideia de sociedade de progresso que nós estamos adotando. Ou seja, uma ideia de sociedade que acaba... uma ideia de progresso que acaba destruindo os recursos mais fundamentais que nós temos. Me vem à mente agora um exemplo, o Ayrton Krenak, por exemplo. No Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele defende que nós devemos pensar uma forma de nos emanciparmos, uma forma de progresso que não necessariamente tenha como contraponto a destruição daquilo que é característica fundamental, não só dos povos indígenas, mas de todos os povos do planeta. A nossa natureza, a nossa diversidade natural, etc. Então, existem diferentes proposições, diferentes propostas, inclusive, como eu cito o Krenak, de autores da literatura indígena contemporânea, que discutem formas específicas de afirmação dessas culturas e também de preservação dos recursos mais fundamentais que nós temos. Então, teríamos, assim, uma necessidade urgente, na perspectiva desses autores, de repensarmos o modelo de sociedade que estamos construindo, porque ali na frente, esse modelo de sociedade pode cobrar um preço muito grande em relação à destruição que nós estamos ocasionando ao planeta, por exemplo. Essa é uma perspectiva. Existem inúmeras outras perspectivas que poderiam ser faladas, ditas, numa tentativa de responder a sua questão. Certo, professor. Nós encerramos, então, a pergunta. O Vinícius agradeceu a sua resposta. Você quer fazer as considerações finais para a gente encerrar a noite? Sim, eu gostaria de
de agradecer muito ao convite, a presença de vocês. Eu estava vendo aqui que tinha mais de 70 pessoas. Eu estou muito contente com o sucesso desses eventos que estão sendo programados, nossas cestas filosóficas. Eu agradeço imensamente o convite, eu parabenizo você, toda a equipe da biblioteca, quero parabenizar a Sara, que tem se esforçado bastante para fechar a agenda de discussões. Eu quero agradecer a cada um que participa e quero também dizer que futuramente, ou quando vocês tiverem interesse em conversar, eu estou disponível para palestrar, para apresentar um texto, o que for necessário. Muito obrigado. Eu peço desculpa se não consegui responder as questões ou se fiquei devendo em alguma coisa em relação à apresentação do texto. Boa noite a todos e espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, que as pessoas possam aproveitar das nossas discussões. Certo. Professor, obrigada mais uma vez, tá? Em nome da Biblioteca Central, eu te agradeço a disponibilidade, a Sara de estar com a gente junto, organizando, né, a semana, a presença de todos que estiveram presentes, que ficaram até aqui. A gente já está com 64 pessoas na sala, e assim, a gente vai estar encaminhando os certificados à medida que a gente está realizando muitos eventos diariamente, e aí a gente tem uma extensão de certificados para estar elaborando e disponibilizando. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência que vai chegar via e-mail. A atividade de hoje foi gravada, e assim que a gente pegar a assinatura por escrito do nosso apresentador, ela vai para o YouTube da Biblioteca Central, tá certo? Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite.